Bora lá, Newton, estamos prontos. Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Newton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. E peço para que vocês possam se inscrever, que realmente vocês é que fazem o canal crescer quando vocês se inscrevem. Então, peço que vocês se inscrevam e sempre posso estar aqui assistindo a resenha, que toda resenha é diferente uma da outra, mas todas são maravilhosas de assistir. E peço também que vocês possam dar seu like e seu joinha. Hoje eu estou aqui com dois caras que eu conheci agora, Bruno. Conheci agora. Mas são duas figuras que eu tenho certeza que são maravilhosas. Estou com Galano, que é compositor, faz parceria com o CPM 22, Galano, e estou aqui com o Fabão, que é o zagueiro cruel. É um zagueiro aquele... É zagueirão. Fechou a cara, meu irmão, passa distante, porque senão racha. Fabão não tem meio termo. Na área é ele. Na área é ele. A área é minha, acabou, ninguém entra. Cara, prazer, obrigado por você ter aceitado o convite, cara. Obrigadaço. Prazer, Newton. Prazer é nosso. Cara, agora... prazer é nosso, com certeza. Tá, eu faço uma pergunta para vocês, cara. Esse Corinthians que tá aí, com certeza, não é o Corinthians que vocês queriam ver, né, cara? Pode começar, Fabião, por favor. Depois eu falo. Assim, o Corinthians ele passou por uma fase difícil, né? Ultimamente aí, né? Desconfigurando um pouco a característica do time que a gente vinha vendo nos últimos anos, né? O time que ganhou tudo, que jogava com a casa bem fechada, uma defesa bem postada. E a gente teve uma mudança aí de um técnico que entrou com uma filosofia nova e acabou mudando toda a filosofia de jogar do time, né? Então, a gente desconfigurou mesmo o time, né? E a gente vê agora que as coisas estão se ajeitando, sabe? Os jogadores estão voltando a jogar com raça, tudo, né? Então, voltando um pouquinho a cara do timão, né? Eu não acho o time no papel ruim, mas eu acho que estava muito bagunçado mesmo antes, entendeu? Então, eu vejo com bons olhos aí para frente, né? Mas realmente a gente passou um período bem difícil aí com o Coringão, né? Eu acho que esse é o pior ano dessa última década, com certeza. Um dos piores anos que eu já vi do Corinthians em termos de futebol apresentado. O Campeonato Paulista foi pífio. A gente começou ali disputando para não cair. Chegamos numa final, nem sabemos como. Ainda fomos osso duro contra o Palmeiras. Decisão de pênaltis por pênaltis, perdemos, né? Às vezes é loteria mesmo. Mas aí no Brasileiro a gente sabia que seria uma pedreira. Mas depois da reformulação chegou o Otero, o Casares, o Fábio Santos, que em 9 jogos não perdeu ainda. Daí o time deu uma evoluída. Eu acho que agora acertou mais, né, o jeito que a gente gosta de ver o time, com vontade, marcação forte, contra-ataque rápido. Espero que 2021 seja um ano melhor. Agora, eu faço uma pergunta assim, porque é engraçado, porque a gente falava, não tem pré-temporada, não tem, porque vai acabar um campeonato, esse brasileiro já vai emendar o Paulista, daqui a pouco vai ver um brasileiro de novo. Aí eu te pergunto, o técnico, o Mancini, é um cara que vocês ainda dariam um crédito a ele ou vocês pensariam em outro técnico? Pode ir, Fabião. Olha, eu não estava muito esperançoso, eu confesso, quando o Mancini assumiu, tá? Mas eu acho que, pelo trabalho que tem sido feito, pela característica de liderança que ele assumiu, né? Conseguiu botar ordem na casa. É lógico que teve a questão das contratações que o Galano falou, mas eu acho que ele deu uma cara para o time, ele conseguiu organizar. Justamente estava muito bagunçado, né? Porque a gente saiu depois que o Thiago saiu, o Corinthians fez de novo uma aposta no Coelho que já não tinha dado certo, né? Não tinha nada a ver, eu acho que foi um erro sem noção, total. Porque já não tinha dado certo antes, continuou insistindo, e ele, para mim, ele não é um técnico preparado para assumir o Corinthians, sabe? Ele é corintiano, tem a questão da vontade, mas só isso não ganha jogo, né? Então, eu fiquei surpreso positivamente com o trabalho
do nosso novo técnico, eu acho que ele deve continuar, a minha opinião, né? Eu esperaria terminar o Campeonato Brasileiro e daí tomaria uma decisão, porque eu acho que ainda tem 10 rodadas, precisa ver essa parte final. Até agora, assim, eu acho que o começo ele errou muito, principalmente contra o Flamengo ali, ele botou o time para ataque, um time ruim, um time fraco. Tudo bem, assim, era um jogo que não era para ter sido 5-1, era para ter sido 5-3, sabe? 5-4, pelas chances perdidas, gol anulado legal nosso quando estava 3-0, poderia ser 3-1 e o 3-2 na sequência, a gente não sabe. Mas, assim, ali ele errou muito feio, porque ele botou o time para frente. Eu fiquei bem insatisfeito com esse jogo, assim, acho que como todo corintiano. Mas depois, acho que de uma forma surpreendente para mim, ele conseguiu fazer o time jogar, sabe? De uma maneira que eu gosto, porque, tem vontade. Às vezes não é o melhor futebol apresentado, mas tem vontade, raça. Eu acho que a mudança também do preparador físico, isso foi fundamental. O time estava morto na época do Thiago Nunes. É mesmo, cara. É verdade. O time tava quebrado, assim, tipo, aguentava um tempo. Eu acho que contra o Flamengo aconteceu um pouco isso. O time ainda estava melhorando essa parte física, mas não aguentou a pressão dos 90 minutos. Aí, se você ver o jogo contra o São Paulo, a intensidade que a gente colocou, os caras não tocaram, tipo, não fizeram nada, sabe? Então, a gente já demonstrou uma evolução também nessa parte física, que é importante, além da técnica, né? E os dois agregam. Um agrega, né, sempre ao outro. Um agrega ao outro. Agora, assim, cara, uma coisa que eu vejo vocês, cara, na Copinha, vocês arrebentam na Copinha, cara. Vocês arrebentam. Pinta sempre o destaque da base, tem sempre o destaque da base. E hoje, cara, eu vejo o Palmeiras subindo com uma base, a molecada da base arrebentando, o Santos, que a gente é bobagem sempre falar do teve. Santos, o Santos teve, né? E o São Paulo também sempre teve. Sempre teve. Cara, e você vê o Corinthians, cara, que era um time que lançava vários jogadores, cara, mas você não vê mais, cara, esse trabalho da base surgir, cara. Não é que vê mais assim, de um ano para cá, 2 anos para cá, que você não vê. O último até foi o Pedrinho, né? E olha lá, o Pedrinho não é também essas coisas que falam. Eu acho que assim, a base nos últimos anos ela foi largada, assim, maltratada. Eu acho que assim, o Corinthians sempre revelou bons jogadores, como você disse, teria a chance de aproveitar, mas os caras dão 1, 2, 3 chances, daí não joga bem, já tira do time, não dá outra chance. Verdade, Galano, tu falou tudo. Eu acho que assim, e assim, para nós, a gente vem de fora, São Paulo disputando o Brasileiro, Palmeiras disputando Copa do Brasil e Libertadores, o Santos Libertadores, todos com jogadores da base, sabe? O Corinthians até revelou agora o Xavier, teve o Rony, né? Temos alguns jogadores ali que podem ser o futuro, mas nada excepcional. Eu acho que assim, isso falta para o Corinthians. Aqueles moleques diferenciados, sabe? Diferenciado. E que renda uma grana para o clube, que possa render em campo por 1, 2 anos, depois vende, porque todo time brasileiro precisa vender jogador. Não adianta, não tem o que fazer. A Europa vem com a grana e tem que vender. Claro, você não. É claro, porque aí tudo que você investiu nele na base, você tem de retorno. Exato, com títulos ou com dinheiro, tem que ser um ou outro. Um dos dois, não tem como. E aí, Fabão? Eu acho assim, a gente teve um período, né, que a gente tinha o Osmar Loss como técnico, que ele levou o Timãozinho, né? Pô, o Fabão lembrou. Fabão mandou bem, Fabão. Cara, esse cara era bom, né, brother? Na base, todas as finais que ela levava o time, entendeu? Era um negócio assim impressionante, eram números incríveis, né? Sim. E depois ele saiu para assumir o time principal e não deu certo, né? Como a gente sabe. Ele foi assistente primeiro, né? Ele foi assistente do Carille um tempo. Na mão, né? Ele foi assistente o tempo do Carille antes. Ele foi assistente do Carille antes de assumir a bomba, né? Ele virou assistente do Carille. Isso. Aí quando o Carille, ele acabou assumindo e acabou não vingando, né? E aí ninguém conseguiu assumir esse papel que ele fazia na base, né? Então, eu acho que isso foi uma perda, mas eu acho que são vários fatores, tá? A questão de subir jogadores. No Corinthians, a gente vê que o Corinthians contrata muito mal, né? Contrata vários jogadores para a mesma posição e é meio escuso, assim, né? Essa questão. Então, eu não sei até que ponto é vantajoso para quem está comandando isso subir jogador da base ou não, entendeu? Exato. Infelizmente,
infelizmente, a gente vê que isso acontece muito, né? Agora, assim, eu faço uma pergunta para vocês assim. Nós vamos acabar um campeonato e inventar um outro. Assim, vocês, qual a posição assim do Corinthians que vocês falam assim, não, pô, tem que contratar alguém, um jogador para essa posição, ou subir algum garoto bom, não sei. Mas quais são as posições do Corinthians assim que vocês estão vendo que está muito carente? Que, assim, a lateral era muito carente. Chegou o Fábio Fábio Santos. e deu um jeito com 35 anos, 36 anos, eu acho. Deu jeito. Eu acho que eu pegaria um outro lateral esquerdo para a reserva imediata dele, que a gente não tem. Um reserva imediato para o Fagner também, porque o Fagner voltou a produzir bem agora, no final, porque o ano inteiro foi tipo, muito abaixo e a gente sentiu falta de um lateral de nível. Acho que zagueiro também. Eu acho que é uma posição. O Jamerson, né? Jamerson tá por aí, eu sempre confundo o nome dele. Tá, né? Chegou, mas é Jamerson. É Jamerson, mas ele ainda não, né? Tipo, não dá para ter uma ideia em relação ao futebol dele atual. Ele jogou 2 jogos, né? Eu contrataria um atacante agudo e um centroavante também, o Jô, precisa entrar em forma, sabe? Pô, ele não estando em forma, mas eu contrataria para essas posições. Cara, porque eu vou te falar. Eu acho assim, eu acho que mais até do que um reforço de jogador, o Corinthians precisa logo que volte a torcida aos estádios, né? É verdade, Fábio. É o maior desfalque que impede de correr no Corinthians, né? O time está sofrendo com isso, viu, Nilton? A gente sofre. É verdade. Cara, vou te falar. Engraçado, o Fábio falou uma coisa tão engraçada, cara. O reforço que ele está precisando, o time está precisando é da torcida. É o 12º jogador aí, né? Sempre. Mas, Fabu, é verdade, brother. É verdade. Cara, parece que o Corinthians... empurra demais. Brother, é isso mesmo. Uma pressão, né, dentro do campo, né? A gente vê que é uma torcida que não... que ela fica os 90 minutos cantando e apoiando. Independente se o time está bem, está ruim, depois vai criticar, depois do jogo vai buscar, né, as explicações, mas durante o jogo é 90 minutos empurrando. Isso faz, sim, a diferença. A gente vê que assim, a Arena Corinthians ela é um caldeirão, assim, porque os times já entram lá, a hora que vê a torcida já sente a pressão na hora, né? É muito próximo, cara? É muito próximo a arquibancada do campo. Esse é o nosso pior ano, né? Tipo, em termos de aproveitamento. Foram só 10 vitórias. Se eu não me engano, em 2015, que foi o melhor ano, foram 26, algo assim. Corinthians, na verdade, se ele tivesse ganho os jogos em casa no Brasileiro, ele estava disputando o título. O que é bizarro. Porque a gente não está fazendo o nosso dever de casa. Se você pegar o Mancini, ele estava invicto fora de casa. Eu não sei ainda se ele está invicto no Brasileiro, mas de cabeça. Mas assim, ele tem um aproveitamento até melhor fora. Agora ganhou as últimas em casa, que a gente voltou a retomar desde o São Paulo, mas foram só 10 vitórias no ano. Cara, mas olha só, o Galano e Ricardo. Cara, vocês... o Mancini usou vários garotos, cara. Lançou um não sei o que da avó, um outro que entra, um que se machucou, que marcou um gol contra o Vasco, cara, e até para a seleção de base aí, mas se machucou na seleção de base. Sim, o Gabriel Mantua. Joga bem aquele, mano. Bom jogador. Sim, ele vai ter o contrato renovado. Né? Então você vê que tem alguns jogadores do Corinthians, da base, como você falou, o jogador agudo, não sei o quê. Cara, você vê hoje que os times, cara, necessitam de jogadores rápidos, cara. E essas molecadas são, assim, é o que você tem, cara, para usar essas garotadas, cara. Porque eles são rápidos, cara. Mas o Davó, no caso, ele veio do Guarani, né? Veio até numa transação também que o Corinthians acho que ia ter que bancar meio obscura, ninguém sabe direito. Ele estava bem, mas eu li uma matéria que ele ficou fora dos últimos jogos porque ele não está entendendo taticamente como funciona a posição dele em campo. Então, apesar dos gols, o Mancini ele tirou ele de treino e era para ele ser o titular contra o São Paulo. Ele entrou com o Léo Natel, porque o Davó não tinha entendido o que ele tinha pedido, então ele me perdeu a paciência. Vi que ele pode ser até emprestado no próximo ano. Então, assim, meu gol. Né? Que isso, cara? Agora, um que jogou, cara, eu vi até um jogo dele, não sei se foi contra o Fluminense, foi contra o Flamengo? Não. Eu não sei quanto é que... Acho que foi contra o Botafogo. Contra o Botafogo foi. Um que joga... É rato não. É periquito. Mosquito. Fabião pode falar do Mosquito.
E esse Mosquito, cara? Ele jogou tão bem, cara, contra o Botafogo. Não pode pra corintiano, hein, mano? Periquito é porco, hein? Não pode, não pode. Mas é Mosquito. Mas agora é só Gustavo. Perdão. Não, tá perdoado, eu sei, é uma brincadeira. Deixa o Fabião falar, não interrompi o Fabião. O Mosquito ele tem entrado bem, realmente, né? É que, na verdade, agora ele não é mais chamado de Mosquito, né? Agora ele não Só quer Gustavo. mais esse apelido. Não é legal, né? Ele tem entrado bem. Eu acho que ele é um dos jogadores, assim, não é acima da média, mas é um jogador que resolve bem para a posição. Eu acho que ele é um bom banco, por exemplo, sabe? Ele tem até começado uns jogos, mas assim, a gente precisa de um cara melhor, numa qualidade melhor, para você ter um cara desse no segundo tempo para entrar e decidir, como a gente tinha o Luca, né, que já chegou, não era mil maravilhas, mas pô, ele foi importante no Brasileiro, foi no Atlético Mineiro, naquele ano. O próprio Cleison, quando ele veio em 2017 da Ponte, ele também foi muito importante, fez gol contra o São Paulo. Então, assim, sempre tem uns caras que não são para serem titulares, mas que resolvem. Agora, cara, o negócio é o seguinte, vocês, cara, sempre tiveram um time competitivo, né? O Corinthians de um tempo para cá, desde que foi campeão mundial, de clube, não sei, daquela fase ali para cá, vocês sempre tiveram um time muito forte e competitivo. Sempre tiveram um time forte e competitivo. Sim. Cara, mas do ano passado e para esse ano, cara, vocês caíram muito, cara. Pode falar, Fabião, primeiro. A gente penou muito, né? Eu acho que teve essa questão da mudança de técnico, mudança de filosofia de jogo, que foi uma aposta que todo mundo estava aguardando, né? Era uma coisa que era muito falada, né? A própria torcida estava cobrando, né? Esse tipo de atitude, depois que a gente passou a fase com o Carille, né? Com aqueles jogos feios, todos fechados, ganhando de 1-0, mas que, na verdade, era a cara do Corinthians, e essa aposta da mudança de jogo foi um tiro no pé, né? Não deu certo. Eu acredito, eu já conversei com amigos que falaram que ele tinha que dar continuidade, mas eu não acredito nisso. Eu acho que foi. Não tinha condições, Não tinha condições, a gente tinha sérios riscos de estar bem pior ainda, né, do que a gente está hoje na tabela, né? E eu acho que isso prejudicou demais. Aí teve, que nem a gente falou antes, a aposta erradíssima no Coelho, né? Mas eu assim, sinceramente, eu acho que no papel o time não é ruim, não. Eu acho que melhorou agora. Antes era. Aí, até está melhor na posição quando a gente olha a posição por posição dos jogadores, tá? O nosso futebol, né, o Campeonato Brasileiro, ele é nivelado por baixo, né? Não tem nenhum time esse ano que tá. Não tem, está nivelado por baixo. Tá. O ano passado o Flamengo nivelou por cima, foi o único que nivelou por cima, o resto também por baixo. Em relação ao Thiago Nunes, que o Fábio falou, eu acho que assim, a pior dele era as entrevistas. Assim, ele via uma coisa que assim, a torcida não via a mesma coisa. Né? Ele falava que o time tinha jogado bem, que o time... Pode falar, Fábio. Estava analisando outro jogo. Exato, isso para nós, cara, ninguém é trouxa, sabe? Tipo, ficar aguentando esse tipo de treinador que é, tipo, sabe, quer segurar o cargo, fala uma coisa, mas você sabe que foi outra. Ao menos o Mancini, nesse ponto, ele tem ido muito bem nas entrevistas, e assim, eu vejo vários comentários em grupos do Corinthians que eu participo, a galera falando bem, e uma surpresa positiva. Eu não acreditava, nunca gostei dele, mas assim, por enquanto ele tem feito um bom trabalho até aqui. Agora, é o seguinte, vocês apostariam num técnico estrangeiro ou manteriam o Mancini à frente do time? Como eu disse, eu manteria até o final do Brasileiro e depois pensaria, mas eu acho que técnico estrangeiro é muito relativo. Eu acho que se ele for bem, tem que manter, não tem o que fazer. Tem que manter. E aí, Fabão, o que tu faria? Eu acho, como eu tinha falado antes, eu acho que eu manteria o Mancini no time mesmo. Acho que foi uma boa surpresa, né? Eu acho que ele é um cara muito centrado, assim. Acho que ele tem essa questão da liderança. Ele conseguiu unir o time entrava de cabeça baixa em campo, entendeu? O time estava sem autoestima destruída. E eu acho que ele trouxe de novo essa gana aí de ganhar, de organizar o time.
E, pô, que nem o Galano falou, você vê as entrevistas do cara, você vê que ele é um cara calmo, centrado, sabe? É um cara que surpreendeu muito positivamente, eu acho. Eu não estava botando essa fé toda nele, não, para É falar a mesmo, verdade. cara. Não é verdade. Assim, mas o Galano e Fabão, cara, mas o Mancini, ele sempre foi um técnico assim, cara. Ele sempre foi um técnico de acertar o time, ele. Que ele faz um bom trabalho. Sim, Ele saca bem de tática, ele sabe. Tu vê que ele começou a usar uns garotos desses jovenzinhos na frente, porque ele viu da necessidade. Tu vê que sim. ele botou no time, o time até começou a andar com esses garotos na frente. É. Pode falar, Agora, Fabião. Ele, eu acho que foi muito bom mesmo. Esse trabalho está sendo muito bom. Eu manteria ele, sem dúvida nenhuma, tá? Outra questão do técnico estrangeiro é uma aposta aí, né? Que a gente vê que deu muito certo aí no Flamengo, mas tem vários aí que não deram tanto certo, né? Então, Agora no Palmeiras também tá dando certo, né? no Palmeiras E, também, mas Mas eu não sei, acho que é assim, eu acho que relativo, cara. Mas olha só, o técnico que Fabão. assumir o Corinthians, ele tem que saber como funciona o Corinthians, que é um pouquinho Eu também diferente do acho, nosso. brother. É muito, acho que ser técnico assim, do Corinthians é coisa difícil, sabe? é difícil. Em relação ao Muito difícil. Mancini, só para concluir que eu vejo a ideia, em relação ao Mancini, eu só penso que ele tem que ter essa evolução, igual você falou, ele consegue ajeitar muito um time, Ele aceita. mas aí falta aquele passo além. Por exemplo, ele ajeitou o time de São Paulo, né, no ano passado, e daí os caras tiraram ele, veio o Cuca também. Eu acho que isso atrapalhou o São Paulo na parte final do Paulista contra nós, porque o Mancini estava fazendo um bom trabalho, e o Cuca veio, jogou só a semifinal e final, ou só a final, não lembro, né? Ele foi, né, o treinador, mas o Mancini já fez um bom trabalho no rival. Mas assim, falta esse passo além agora no Corinthians. Não é só fazer esse bom trabalho para tirar o time lá de baixo. O cara tem que fazer um bom trabalho para ganhar títulos. É isso. Para ele ser um cara de primeira prateleira no futebol, entendeu? Eu acho que agora esse é a chance da vida dele, sabe? É a chance da vida dele, é essa. Agora, Porque, como você falou, né, Newton, Ah, O Corinthians de hoje é diferente do Corinthians de 30, 40 anos atrás, né? Que era aquele time que era o time raçudo, raçudo, cara. Pô. que não tinha qualidade técnica, mas que ganhava com o apoio da torcida e na raça, né? Hoje em dia, você pega essa nova geração de torcedor corintiano aí, os caras ficaram até mal acostumados com tanto título, né? Todo ano o Corinthians Não, tem. cara. O Fabão e Fabão Galano. Cara, você vai pelo Brasilzão todo aí, tu vê de garoto jovenzinho, que hoje em dia é corintiano, tudo pelo campeonato que o Corinthians conquistou no Paulista e o Mundial de Clubes. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: o seguinte, essa é de alegria. Onde vocês estavam quando o Corinthians foi campeão mundial de clubes? Em 2000, eu estava na praia com meus pais, no hotel. Tinha ido viajar de férias. Fiquei sozinho no quarto, vi o jogo sozinho contra o Vasco. Daí eu saí comemorando pelas ruas de Camburi. E tinha uma galera soltando fogos assim, meu. Eu tinha o quê? Nem lembro, 17, 18 anos, 18 já. Mas lembro que eu tinha de viajar com meus pais. E em 2012 eu estava na casa de um amigo meu, com uma galera. Nossa, foi tipo insano, assim. Já foi uma outra pegada. E até porque foi um jogo, né? Não foi um jogo à noite, foi um jogo final de tarde, foi um jogo de manhã, num horário É, totalmente atípico. Então, assim, foram. Eu nunca esqueço as duas finais. Em 2000 eu estava na Bahia, estava em Morro de São Paulo, estava passando as férias, era moleque, naquela época a gente sempre ia para Bahia. E, puta, quando o Corinthians foi campeão, a gente fez uma festa do caramba lá, né? E aí a gente vê no Nordeste também tem bastante corintiano, tudo. tem, cara. Tem corintiano. Hoje ainda tem mais. Fabão, hoje acho que ainda tem Sem até dúvida, mais. sem dúvida. Né? Por causa desse efeito que a gente falou, né? Da questão dos títulos e tudo mais, né? É. Mas foi uma puta festa, assim. Eu não consegui estar no Maracanã, porque eu estava passando esse período lá fora. E em 2012 eu assisti com os amigos aqui em São Paulo, né? O jogo de manhã. Depois fomos comemorar na Vila Madalena. Pô, Eita, Exato. rapaz. Fomos, demais, eu também fui. fiquei comemorando
até o dia seguinte, né? Foram 24 horas de comemoração. Foi Agora tipo isso. Mas vocês lembram? Vocês lembram do momento ali, vibrando, ou estava aí? Lembro. Você lembra? Lembro muito, perfeito. Lembro, tenho fotos disso. Mas assim, é muito louco, porque a gente não estava nesses jogos, que é algo raro, porque nós dois sempre estamos nos jogos do Corinthians. E assim, fora eu fui contra o River Plate em 2006, assim, eu não sou muito de ficar falando jogos aqui, contra o River em 2006, mas assim, todos os jogos aqui em São Paulo a gente tá, assim, tipo, eu e o Fabião, então assim, não é torcedor de sofá. Nesse caso, também tava de férias, janeiro, família, então, aquela coisa, vamos. Mas eu também, curti do mesmo jeito. O Corinthians não importa se você tá no estádio também, se você tá na frente da TV, se você tá no radinho. Eu já ouvi tantos jogos do Corinthians, tipo no rádio, inesquecíveis, como Corinthians e Portuguesa 2-2 do Castrilli, que eu estava viajando, mas eu lembro de ouvir aquele jogo e nunca me esquecer, em clássicos. Então, assim, tem esse ponto aí importante. Vocês dois são muito fanáticos. Fala, Fabão. Para mim, foi um golpe duro, assim, que eu não consegui ir para o Japão, né? Meu moleque tinha acabado de nascer, estava com um mês, eu estava com uma filhinha de 1 ano e meio, e, puta, foi um dilema, assim, porque eu cheguei na empresa, falei, vou viajar para lá, conversei com a minha patroa, ela falou, não, vai, mas, puta, eu olhava o moleque aqui pequeno, ela assim, foi um dilema, assim. Pois eu até adoro comer comida japonesa. Acho que eu fiquei quase 1 ano sem entrar num restaurante japonês, que eu entrava eu tinha depressão. Só de ver o Japão, mas a gente, comemorou demais, assim, né? Muita gente da nossa torcida lá da Barca da Lapa estava no estádio. Né? Vários amigos foram. Eu tenho um jornal que eu recebi, que eu ganhei de um amigo que trouxe de lá do Japão também. Todos relatam como uma experiência única, né? Foi única. Eu me arrependo mais de não ter ido na final da Libertadores na Argentina, no La Bombonera. Eu já tinha ido num jogo do Boca lá quando eu fui em 2006. Ver o jogo do Corinthians, eu aproveitei e fui com a camisa do Corinthians mesmo, no La Bombonera, jogo do Boca, um gorrinho do Boca, camisa do Tevez, muito bem tratado. Mas esse eu não fui porque os amigos meus que foram, eles foram sem ingresso. Eles, mano, a gente vai conseguir lá com o Roberto de Andrade, porque tinha um contato lá. Mas eu falei, não, já vão vários caras capazes de eu ir lá e nem conseguir no jogo, vai ser frustrante. Então eu acabei não indo, mas me arrependo, assim. No Japão, puta, grana, tem vários poréns. No Japão já é mais difícil mesmo. Mas eu queria ter ido, óbvio, mas assim, da final na Argentina eu me arrependo mais, porque eu já tinha ido numa Bombonera, fui contra o River lá em 2006, então eu sei como que é essa experiência. Mas no Pacaembu a gente estava lá, né, Galaninha? Sempre. Melhor dia das nossas vidas. Campanha toda. E já do brasileiro, de outros anos. Não, na verdade, a gente sempre está presente ali. Jogos pequenos, de Paulista, de tudo. Final de Copa São Paulo, tudo. Eu vou dar uma oportunidade de vocês. Geralmente eu pergunto 3. Eu vou dar assim, vocês dois, que vocês possam me citar 4 jogadores do Corinthians que marcaram vocês. Pô, esse cara valorizou quando botou aqui no meio do Corinthians. 4 jogadores. Por favor, Fabião, pode ir primeiro, você é um cara mais velho. Para mim é difícil, né, Nilton Santos? É bem difícil falar, mas eu acho que assim, o maior ídolo meu e do meu filho é o Magrão, né? O Sócrates, né? Brother! Que isso, Fabão? Além de um ídolo dentro, o cara era um ídolo fora de campo, era um cara fora de série, né? Sensacional. Né? Eu acho que o Sócrates é nosso grande ídolo, né? E aí depois os outros 3 aí é uma briga boa aí para ver. Nossa, muitos caras, né? Mas eu falaria assim, como eu acredito que o Marcelinho, né? Até pela quantidade de títulos e pelo que o cara jogava, que era muito fora de série, né? Esse daí eu admiro mais dentro de campo do que fora. Fora de campo ele é uma vergonha. Desonrou o Corinthians nesse último. É uma tropeira, perdeu muito crédito. Perdeu muito crédito aí. Perdeu. Muito, não dá. Mas ele sempre foi assim, o Galano e Fabão. Ele sempre foi assim. Aqui no Flamengo também aprontou, aqui também vai. É impressionante ele. Exato. Aí eu acho que os outros 2 eu colocaria, acho que o Cássio, né, que foi o grande nome aí da Libertadores e Mundial, né, que foi realmente
um extraterrestre aí no gol que o cara fez, foi um absurdo, né? E até hoje vem sendo líder, né? Até como eu acho que é o melhor jogador que o Corinthians já teve no gol. E acho que aí o quarto jogador eu colocaria o Neto, né? Pela identificação com o clube, por tudo que fez, né? Pelo título de 90, nosso primeiro brasileiro. Eu acho que esses 4 jogadores acho que seriam os que... Tu mandou bem, Fabão, mandou bem. Como zagueiro, mandou bem. Isso aí. Esses quatro estariam na minha lista facilmente, mas como o Fabião falou desses 4, eu vou Não, falar mas você de pode outros falar, que ele não você pode citar não, algum. ele falou, o Cássio é o maior vencedor, como, né, goleiro, tudo, muitos jogos, mas assim, nossa geração me marcou muito o Ronaldo, ele, 10 anos ali, né, meu? É mesmo, cara. Então, assim, foi, para mim, nos anos 90, era ele, mais do que o Neto, o Marcelinho, assim, sabe? E daí, assim, já dos últimos tempos, o Ralf, nossa senhora, representava, esse é a alma corintiana, raçudo, volantão, nunca foi expulso, sabe, sempre representou dentro de campo, colocaria ele também. Deixa eu ver quem mais dessa geração, dessa outra geração que sempre representou. O Carlitos, para mim, Tevez, assim, do modo de jogar futebol, sabe, do que eu gosto de um atacante, é um cara técnico, rápido, habilidoso, decisivo e raçudo. Sim, eu esqueço também o fora de campo dele, tá? Mas assim, 2005, 2006, ele, nossa senhora, ele gostava de odiar dos porcos também. Opa, bati aqui sem querer. E por último, não tem como fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno, muito porque o cara tá entre os 5 maiores jogadores da história do futebol. Ele chegou no Corinthians, mudou realmente o patamar do clube, até na questão de infraestrutura. Eu acho que o que o Fabião falou, esses nomes que ele citou foram mais importantes. E aí, Luidinho, eles foram mais importantes, mas todos esses que eu citei aí também têm uma importância histórica e poderiam estar nos 11 maiores do Corinthians facilmente, né? Não tem como. O Ronaldo, o Tevez, o Ralf e o Ronaldo goleiro, né? Então, agora, escuta aqui falando agora para vocês. Só que vocês vão ter que me responder super rápido, super. Não dá para estender. O que é ser corintiano? Tem que ser rápido. Sofrer. Maloqueiro e sofredor, Acho que é isso. Mesmo quando a gente ganha, a gente sofre. Sofre pra caramba, muito. Cara, a gente sofre. Cara, o Fabão falou um negócio que eu falei pro corintiano esse dia. Maloqueiro. Sofredor, é isso. Cara, que barato. Eu defini uma palavra só, eu só quis definir uma palavra só, por isso que eu falei sofredor, né? Sofrer. Cara, legal. Tipo legal, muito legal. Deixa eu falar um negócio. Cara, o Fabão, o garotinho, qual é o nome dele, Fabão? Ô, Fabão, qual é o nome do seu filho? Luigi. O apelido dele é Magrão. Magrão? É mesmo, brother? Cara, que barato, moleque. Ele nasceu em 2012. Eu nasci em 77 e ele nasceu em 2012. Os dois nasceram aí nos anos mais icônicos aí dos títulos. Verdade. E ele é um doente por futebol, ama ir ao estádio, só quer saber de jogar bola. O Luigi é um corintiano mesmo fanático, vai ser igual o pai, com certeza. Pô, que legal. Olha só, Magrão é um garotinho, Fabão e Galano. Cara, eu pedia o seguinte pro Galano, para ele encerrar para a gente com a musiquinha dele. Mas desde já, Fabão, agradeço muito você, Fabão, de ter corrido com o seu tempo para estar aqui com a gente. Agradeço muito. Pô, agradeço muito o Galano que falou que ia chamar você, insistiu em chamar você. Cara, foi muito legal, porque ele sabia que ele estava te chamando, porque você é um cara muito, muito maneiro, brother. Gostei muito. O Fabião organiza a Barca da Lapa, que é uma torcida que sai aqui da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. A gente está mais perto do nosso rival aqui do que do nosso time, né, de coração, mas a gente atravessa a cidade, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, já pegamos 2 horas para ir para o jogo, temporal, tipo frio, calor, chuva, daí acaba os jogos, a gente estaciona o carro lá, né, no estacionamento interno, montamos a churrasqueira, não é permitido, mas a gente consegue, a gente sempre dá nosso jeito.
E assim, churrasco, assim, já saímos de lá 3, 4 horas da manhã, sabe? Do estádio do Corinthians, tudo apagado e nós lá. Esse é o nosso grau. Não sei Agora, como, né, a gente consegue trabalhar no dia seguinte, mas é complicado. Agora, Galano, essa música que você fez para quê? Essa música? Pessoal, nós vamos encerrar com a música que ele compôs aqui. É uma música do Armada, que chama 1982. A gente fez para a seleção, né? A música é minha, a letra é minha é do Henrique Baliu. Vou fazer uma partezinha aqui, eu tô com a voz um pouco zoada, então Falou. Pessoal, brigadaço por você assistir essa resenha, hein? Vocês vão ver que resenha maravilhosa. Vai, Galano. Suor, raça e coração, amada injustiça da seleção. Suor, raça e coração, amada injustiça da seleção. Ouçam lá, Armada Punk Rock, 1982. Opa! Um abraço, irmãozaço. Obrigado pelo carinho, hein? Muito obrigado pelo convite.